Mas agora, doutor Rômulo, como se deu essa reaproximação ao grupo político dos Pimenta? Olha, eu digo até que nós passamos por uma eleição agora para a presidência da República, onde houve muita disputa. E essa disputa extrapolou as questões políticas. Essa disputa dividiu famílias. Essa disputa fez com que pessoas perdessem amigos. E, por exemplo, na minha família, nós somos uma família de 11 irmãos, pessoas bolsonaristas e pessoas lulistas. Então, a gente tem um grupo familiar, às vezes um saía com raiva, aí eu digo, olha, fica sem graça o grupo sem você aqui, você tem que estar aqui, essa é uma família, a gente vai discutir a política. Então, houve um acirramento muito grande. E a gente viu o país, ainda hoje o país está muito dividido. Nas redes sociais a gente vê participação, eu participo de alguns grupos, do grupo de médicos, de grupos de amigos, grupos de família, e ainda continua esse mesmo acirramento político. E eu fiquei pensando se não era o momento em Quixeramobim de uma reconciliação, de uma trégua, de uma concórdia entre esses dois grupos que tiveram disputas espetaculares. E alguns fatores, eu não quero me alongar muito, o Rômulo Filho, no podcast, ele explanou a história detalhadamente por que é que aconteceu, um dos fatores que aconteceu que fez com que essa reaproximação fosse um pouco mais rápida, né? E eu procurei, para tomar a decisão, não foi uma coisa da noite para o dia. Não foi uma decisão assim, porque não é fácil realmente. Como você diz, o clubismo, né? Então aqui é aqui, você anda por essa calçada, o outro anda por aquela outra calçada, né? Não pode apertar a mão de outro porque pertence. Não. Então, isso não foi da noite para o dia. Procurei conversar com várias pessoas, meus amigos, de longas batalhas, né? Visitei o deputado federal, ex-senador Eunício Oliveira. Fui na residência do Eunício. Eu, o Rômulo Filho e o Pedro. Conversamos com o Eunício. Falamos que poderíamos tomar essa decisão aqui em Quixeramobim. Porque a gente sabia que na eleição do Eunício para o Senado, ele perdeu por mais ou menos 12 mil votos. O senador Eduardo Girão foi eleito com 12 mil votos na sua frente. E ele perdeu em Quixeramobim por 19 mil votos. Então ele sentiu uma mágoa muito grande, né, naquela derrota. E nós fomos conversar com o Eunício. E o que ele me falou? Ele me deu na expressão da palavra, ele me deu um carão. Rômulo, não vamos ver os pesadelos do passado, as histórias do passado. Vamos pensar no futuro. Então ele falou isto para nós, ele, o Rômulo e o Daniel Oliveira. Então foi a primeira pessoa que é o nosso comandante no meu partido, do MDB, me dando carta branca para conversar com o Cirilo Pimenta, dizendo que fazia questão, se acontecesse essa formação, ele viria aqui, iria participar, né? Iria ajudar para que isso acontecesse. Fomos conversar com o Dr. Valmir,
médico da nossa cidade, que muito, e é a pessoa que eu posso dizer que está sempre ao nosso lado, hora, noite, dia, nas nossas decisões políticas, sempre fizemos a consulta ao Dr. Valmir, e o Dr. Valmir também, mesmo pensamento, esquecer os pesadelos, pensar nos sonhos e no nosso futuro. Conversei com chamei o doutor Acrísio lá na minha residência, vamos almoçar, tal, ele foi, nós conversamos, né? E eu entrei no assunto, ele também, né? Todas as pessoas que eu tinha contato, que são meus amigos, que estiveram comigo durante todos esses anos, né? Conversei com o doutor Luiz Carlos Pontes. E o doutor Luiz Carlos Pontes, que é um amigo meu do coração, né? Para você ter ideia, nós fomos adversários políticos em Xaramubim numa eleição de deputado estadual. O Luiz Carlos era o candidato do Cirilo e eu era candidato adversário do Luiz Carlos. Fizemos uma campanha política, limpa, com ideias, né? E hoje nós somos grandes amigos, amigos mesmo, irmãos, né? Então eu procurei conversar com todas essas pessoas para ouvir a opinião delas. No meu consultório, onde eu cuido da medicina, alguns chegam, doutor Rômulo, vai acontecer, né? Eu não queria conversar muito no consultório, assuntos políticos, mas eu digo, olha, nós estamos conversando e poderá acontecer. Então não foi uma coisa assim repentina, mal pensada, não foi momento de raiva, disso, não, foi uma questão construída, né? Foi uma questão que a gente ouviu todas essas pessoas, ouvimos a nossa família, ouvi a minha esposa, ouvi os meus filhos, que são políticos, né? Para poder a gente tomar essa decisão. E hoje eu encontro várias pessoas, né, que vão e dizem, doutor Rômulo, olha, gostei do seu posicionamento, foi muito bom. Porque nós temos amigos, Luciano, que são meus amigos, que são amigos do Cirilo. E elas, numa eleição, ficavam muitas vezes, não queria desagradar um ao outro, né? Naquele momento, tinha que tomar decisão, e hoje eles estão felizes com essa nossa decisão, porque agora eles não vão ter mais dúvida, né? Então, foi uma decisão pensada, foi uma decisão tomada sem nada contra ninguém, né? Nós não somos contra ninguém, mas uma decisão do mesmo jeito que todas as minhas decisões políticas, todos os votos que eu dei, né? Foram decisões que a gente tomava e seguia em frente.